Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 24 de setembro de 2021, são 22 horas e 4 minutos. Lição número 7 da classe de jovens, o aparecimento do anticristo. Respondendo à hora da revisão, resposta número 1. Um líder político cujo seu governo terá um alcance mundial. Número 2. Ele se apresentará como alguém que tem a solução para todos os problemas da humanidade. Número 3. Um homem soberbo, oposto ao verdadeiro Cristo, alguém que exalta a si mesmo contra o Altíssimo e exige adoração. Número 4. O dragão, o anticristo e o falso profeta. Número 5. Como uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, 10 diademas e sobre as cabeças um nome de blasfema. Texto do dia. Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por onde conhecemos que é já a última hora. 1 João capítulo 2, versículo 18. Síntese. Com o aparecimento do anticristo, o mundo viverá um caos total, anunciando o fim de todas as coisas. O anticristo, ele se opõe a Cristo. O nome já sugere, né? Anti é aquilo que geralmente é contra. Então, anticristo é aquele que é contra Cristo. Para uma breve comparação, Jesus é a verdade, o anticristo a mentira. Jesus é o santo, o anticristo, o inúquo. O Jesus Cristo é o homem de dores, o anticristo, homem de pecados. Jesus, filho de Deus, anticristo, filho de Satanás. Jesus, ministério de Deus, anticristo, ministério da injustiça. Jesus, bom pastor, anticristo, pastor inútil. Jesus, exaltado nas alturas, anticristo, lançado no inferno. Jesus, humilha-se a si mesmo, anticristo, exalta-se a si mesmo. Introdução. Quando estudamos a respeito da escatologia bíblica, não podemos deixar de falar a respeito do anticristo. Nos livros de Daniel e Apocalipse existem várias expressões e figuras que apontam para ele. Embora o espírito dele já esteja atuando no mundo e muitos anticristos têm se levantado, ele ainda não foi revelado. Quando o Senhor autorizar a operação do erro, o anticristo entrará decisivamente em ação e sairá a enganar os que habitam no mundo. Por fim, o Senhor Jesus o derrotará com o sopro da sua boca e o lançará no lago que arde com fogo e enxofre. O anticristo em si, ele ainda não foi revelado. Entretanto, já há algum sistema dos anticristos, né? Vemos que vira e mexe aparecem algumas questões sobre o anticristo, pessoas que se fazem, né? É um sistema, algo que já está atuando sobre a questão do espírito do anticristo em si, né? O anticristo propriamente dito ainda não foi revelado, entretanto seu espírito já opera no mundo, né? Quem é o anticristo? A encarnação do mal. Ele fará prosperar o engano, negará a perfeita humanidade de Jesus, proferirá palavras contra o Altíssimo e promoverá a abominação da desolação. Esse líder satânico influenciará os que habitam na terra, de tal maneira que será adorado como um Deus. Olha o que faz o anticristo. Ele vai fazer prosperar o engano. Ou seja, o engano vai dominar o mundo, a mentira vai dominar o mundo. Por quê? Porque Satanás é o pai da mentira, como diz João 8,44. E o anticristo nada mais é do que alguém enviado por Satanás, né? O filho de Satanás. Então ele vai negar a perfeita humanidade de Jesus. Sim, Jesus, ele é homem, ele se fez
homem e habitou entre nós. E ele irá, no caso Satanás, o anticristo, irá negar essa humanidade de Jesus. Jesus teve fome, teve sede, essas coisas humanas que Jesus teve aqui na terra, ele vai negar que Jesus veio ao mundo, né? Então vai ser sempre uma obra de negação. Proferirá palavras contra o Altíssimo e promoverá a abominação da desolação. Então veja que esse líder satânico, ele influenciará os habitantes da terra, principalmente a liderança, né, do mundo, de tal maneira que será adorado como um Deus. As pessoas irão adorá-lo. E isso não é muito difícil de compreender se nós partirmos do pressuposto que o anticristo ele será um líder político, né? Parte ele será um líder político. E você vê hoje, independente de linhas políticas, independente de qual seja a sua, você vê que quando alguém tem um lado político e quando aquele líder daquele determinado partido político faz um discurso, independente do discurso que aquele político faça, as pessoas aplaudem, mesmo se ele estiver errado. Por quê? Porque as pessoas querem sempre seguir alguém, né? Então eles vão seguir, se hoje já seguem um líder que todos sabem que fazem coisas erradas, corruptas, imagina sobre a questão do anticristo, que ele vai enganar as nações, as pessoas vão achar que ele é o Messias. Então por aí você já tem uma noção de que de fato ele vai enganar todo mundo, inclusive Israel, e vai ser adorado como um Deus. Já não é muito diferente hoje, né? Alguns políticos são adorados como semideuses, principalmente aqui no Brasil. Hein? Mais uma vez, independente da sua linha política, já que vai pegar essa questão um pouco política, independente da sua visão política, e eu até acredito que seria o ideal a igreja em si se não ter um partido político, porque vemos que os partidos políticos fazem tantas coisas erradas, então nós não devemos pactuar com esses partidos políticos. Então, mas de qualquer forma, sempre há pessoas cristãs que têm uma linha política. Não estou dizendo aqui que é pecado ou isso ou aquilo, estou dizendo que nós não deveríamos ter um partido político em específico. Por quê? Porque hoje ele acerta, amanhã ele erra, e muitas das vezes ele está errando e nós estamos aplaudindo. Às vezes aquele líder político está fazendo algo contra a Bíblia e nós queremos dar um jeitinho de dizer que ele está certo nesse parâmetro aqui ou naquele parâmetro lá, que ele não é igual ao outro. Não. Então para mim não há possibilidade de um cristão sincero ter um partido político e seguir esse partido político à risca, né? Um homem que tentará usurpar o lugar de Deus. O anticristo, cuja vinda é sobre a eficácia de Satanás, será alguém politicamente correto, mas na verdade se trata de uma fraude. Ele se apresentará como alguém que tem a solução para todos os problemas da humanidade, um homem soberbo, oposto ao verdadeiro Cristo, alguém que exalta a si mesmo contra o Altíssimo e exige adoração por intentar presunçosamente ser igual a Deus. Então veja que é um homem que vai tentar usurpar. Ele aparentemente aparecerá como politicamente correto, o que se você for analisar hoje, as coisas hoje parecem politicamente correto, e tantas coisas que politicamente correto é na verdade divinamente errados. Então veja que sempre essa questão política, né, que aqui mais uma vez dizendo que o anticristo ele virá como um líder político, né, então por aí você vê que a política ela é um braço muito forte de dominação. As pessoas se deixam dominar por um partido político, por um determinado político específico, as pessoas se deixam dominar. Por quê? Porque mais uma vez é aquela ideia de que o homem precisa de um líder, né, de uma liderança. Então eles acabam indo para um lado ou para o outro, cada um vai puxar para o seu lado, acha que porque um determinado político fez uma determinada coisa, ele é digno de aplausos. Na verdade, um político quando faz algo bom para a nação em si, ele não faz mais do que a sua obrigação, até porque ele ganha muito bem, os salários são altíssimos, além das regalias, né? Então veja que o anticristo ele terá essa aparência politicamente correta, e por essa razão, por essa influência da política, as pessoas acreditarão, mas na verdade ele não passa de uma fraude.
Ele apresentará como alguém que tem solução para todos os problemas da humanidade. Hoje se fala tantas coisas, né, sobre tantas questões políticas, de problemas sociais no mundo inteiro, e alguém fica esperando uma pessoa chegar para resolver todos os problemas. Então, quando esse anticristo chegar e resolver todos esses problemas, por exemplo, as pessoas vão achar que de fato ele é a pessoa certa, né? Então ele vai enganar, ele vai tentar ser igual a Deus e vai querer ser adorado como Deus, né? Ele vai querer ser igual a Deus. Um homem que enganará os homens que habitam na terra. O anticristo será um homem de sucesso, carismático, loquaz ou falador, que cooptará, ou seja, agregará todos os que habitam na terra. Ele enganará os homens de diferentes classes sociais, todos aqueles que não quiseram se submeter ao senhorio de Jesus. Que Jesus seja o nosso Senhor até o fim dos tempos e que nós não sejamos enganados pelo anticristo. Como é que você faz para não ser enganado pelo anticristo? Primeiro, você é salvo na pessoa de Cristo, então ele não vai te enganar. Por quê? Porque você conhece o Cristo verdadeiro. Uma vez que você conhece o Cristo verdadeiro, qualquer pessoa que se aparecer, qualquer sistema que aparecer contra esse Cristo verdadeiro, você sabe que é o espírito do anticristo. Mais uma vez, o anticristo em si ainda não foi revelado, mas o seu espírito já opera no mundo e algumas pessoas acabam se enganando, né? A Bíblia diz que vai enganar até os escolhidos, né? Num outro parâmetro. Então veja que o engano é o principal ponto do anticristo, para resumir, né? O anticristo ele vem para enganar, vem para enganar as nações. E hoje sabemos que o mundo é todo enganado pelo adversário, como diz 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos. A trindade satânica, o dragão. Essa tríade é formada pelo dragão, diabo, o anticristo e o falso profeta. Nas escrituras sagradas, a palavra dragão é sempre utilizada como uma referência ao diabo. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Há algo que eu acho bem interessante, que talvez você não tenha notado, mas você já observou, talvez em séries, mas principalmente em desenhos animados, que aparece sempre um dragão, e o dragão geralmente é sempre uma simbologia de algo bom, é sempre um dragão bom, por exemplo, não um Dragon Ball, mas um dragão bom. Vemos, por exemplo, Tiamat da Caverna do Dragão na série. Parece que Tiamat figurava como se fosse Deus. Então veja que, e entre outros exemplos de desenhos animados que tem sempre uma figura de dragão, e esse dragão geralmente é sempre o mocinho, é sempre bom. Por que isso? Isso também é uma forma de enganar as crianças, para que as crianças cresçam entendendo e compreendendo que o dragão é algo bom. E na verdade a Bíblia diz que o dragão é Satanás. Então nós não devemos nos deixar enganar, nós não devemos deixar nossas crianças assistindo essas coisas. Anticristo. O anticristo aparece nas escrituras sagradas com vários títulos: o homem do pecado e filho da perdição, o iníquo, um pequeno chifre, o príncipe que há de vir, o rei que fará conforme sua vontade. O anticristo terá uma ação proeminente na política mundial, prometendo dias melhores para o mundo, porém, como pode o mal oferecer algo que não tem? Mas, como já falei, o engano vai ser o ponto crucial do anticristo, ele vem para enganar. Então veja que ele tem vários nomes, né? A Bíblia menciona ele de várias formas, mas vê que ele terá uma ação política mundial, né? Então ele vai atingir todo o planeta, vai enganar todo o mundo com uma promessa falsa de fazer o bem. Mas como pode o mal querer fazer o bem? Ele é mau em si, ele é enganador. Então muitas pessoas, aliás, o povo, né, o mundo inteiro vai se deixar levar por esse anticristo. Falso profeta terá muita fluidez nos seus discursos, com capacidade dada por Satanás de até fazer descer fogo do céu. Ele estabelecerá um sistema de colocação
do nome ou número da besta na mão direita ou na testa dos homens, que servirá para autorizar transações comerciais em todo o mundo. Isso aqui, a questão do falso profeta, vemos que ele pode enganar, fazer fogo cair do céu. Então veja que ele tem uma força, ele tem um poder, claro, um poder limitado, mas ele tem um poder, e por esse poder ele vai continuar enganando, né? Isso é o falso profeta. E veja que tem a questão do número da besta, tem a questão da mão direita, né, ou da testa, e por conta disso muitas especulações acontecem no mundo. Hoje vemos que tantas pessoas falam sobre o chip, sobre isso, sobre aquilo, e nós precisamos compreender que quando essas coisas acontecerem, nós não estaremos aqui. Não importa para nós se surgiu um chip hoje, né, em tal país, temos, por exemplo, na Bélgica, por exemplo, acho que me parece na Suécia, na Holanda também existe alguns casos, aqui no Brasil também existe. E isso aqui, nós precisamos compreender que mesmo se for o caso, quando de fato acontecer, a igreja não estará aqui. E eu vejo muitas pessoas, até sinceras, se deixando levar e até com certo medo, né, do anticristo, da besta e disso, daquilo. Gente, por favor, né? Nós temos que ter entendimento da palavra. Quando essas coisas acontecerem, nós não estaremos aqui. A igreja já terá sido arrebatada. Isso aqui se dará na grande tribulação. O governo do anticristo. Esta referência bíblica nos mostra a amplitude da influência desse governador do mal, o qual terá acesso político e administrativo irrestrito às decisões mais importantes do sistema governamental das nações. Ou seja, ele vai governar, ele pode fazer qualquer coisa, ele pode ir para qualquer lugar, ele pode fazer o que ele quiser. E, claro, vai ter o domínio para tomar as decisões que ele quiser. Inclusive quanto às definições do comércio mundial, em um mundo que estará definitivamente globalizado, hegemonizado pelo espírito do dragão. Ele, prometendo paz e segurança, convencerá os povos, inclusive Israel, sobre o que considera ser o melhor caminho a seguir. Com isso, estenderá seus tentáculos opressores por todos os lugares, unindo nações, povos e religiões. Qual grande decepção será para os que habitam na terra no final de todas estas coisas? Então vê que ele vai ter o governo do anticristo, ele vai governar o mundo, ele terá acesso a todas as nações, ele terá acesso a todo o poder, né? Poder no sentido terreno, que eu digo, né? Por exemplo, aqui no Brasil, terá acesso a Brasília, nos Estados Unidos a Casa Branca, na Argentina a Casa Rosada e assim sucessivamente, só para a gente ter uma ideia. Então ele vai governar o mundo, ele vai ter total liberdade de fazer e tomar as decisões que ele quiser. Então o mundo já estará globalizado. Então o que vai acontecer? Ele só vai apenas usar essa globalização para continuar manipulando e mentindo e enganando o povo. Firmará uma aliança com Israel. O anticristo fará um acordo com muitos povos, mas em especial com Israel. Na grande tribulação, Israel se tornará protagonista nas relações internacionais, pela eficácia do príncipe de Satanás, que é exímio mentiroso. Que ironia! O Altíssimo fez uma aliança com o povo de Abraão, Isaque e Jacó, mas Israel a desprezou, e agora o compromisso de lealdade será com o diabo, o inimigo do povo de Deus. Então veja como é contraditório, como é irônico as questões. Um povo que Deus fez aliança com o povo, né, com o povo de Israel, o Deus verdadeiro, eles disseram não para o Deus verdadeiro, não foram fiéis a esse Deus verdadeiro e agora serão fiéis ao inimigo de Deus, que é o anticristo. Então veja que contraditório, olha que ironia. E quantas vezes, nós não vamos muito longe, hoje vemos pessoas, às vezes em alguns casos, até mesmo igrejas que se dizem evangélicas, que abraçam o mundo, fazem situações com o mundo, fazem alianças com o mundo, acordo com o mundo, mas não fazem uma aliança com o Senhor. Não tem comunhão com Deus. Olha que ironia. Então veja que já acontece nos dias atuais. Então veja que se hoje, com o Espírito Santo que nos guia, com Cristo, as pessoas cometem esse tipo de erro,
e nós temos a palavra. Imagina quando a igreja for tirada, imagina quando o Espírito do Senhor for tirado, como esse povo irá cair na enganação do anticristo. Usará de engano. Israel sofrerá grande angústia quando perceber que foi enganado por um falso Messias e não aceitará mais as condições impostas por ele. Rompido o pacto com Israel, o anticristo vai perseguir intensamente os judeus e será o tempo da angústia de Jacó. Por fim, no meio do maior sofrimento enfrentado pelo mundo, no auge das catástrofes ambientais, sanitárias, sociais, humanas e também espirituais, depois de minar toda a boa reputação internacional de Israel, que provavelmente sofrerá crise de abastecimento por não poder participar do comércio mundial, os instrumentos do diabo na terra convencerão as nações a destruírem os descendentes de Isaac. Ou seja, o adversário vai fazer, o anticristo vai fazer com que as nações se voltem contra Israel. Por quê? Porque Israel vai acordar. Israel acordará e verá que ele fez algo errado, que a aliança que ele fez com o anticristo está errada, porque o anticristo não é o Messias que eles achavam que era. Eles pensavam, foram enganados, pensavam que o anticristo fosse de fato o Cristo, fosse o Messias, e agora eles acordaram e viram que não é. Então o que eles vão fazer? Eles vão romper essa aliança que fizeram com o anticristo. E rompendo a aliança com o anticristo, o que vai acontecerá? O anticristo virá contra Israel. E como Israel estará agora sem suprimentos, sem nenhuma situação de estrutura, né, de infraestrutura, então vão padecer necessidade, fome, perseguição, justamente porque rompeu a aliança com o anticristo. Então veja que agora o anticristo fará uma aliança com o mundo para que o mundo venha destruir a nação de Israel. Então veja que será terrível para quem ficar para a grande tribulação. Lembrando mais uma vez que a igreja não passará por tribulação, por essa grande tribulação. Nós seremos arrebatados para as mansões celestiais. Conclusão. O anticristo será uma manifestação do mal. Tem aqui uma passagem em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, que vai nos dar um norte. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Vindo que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. É muito possível que esta palavra, que foi uma carta destinada à igreja de Filadélfia, seja também para os dias do arrebatamento. Se isso for de fato o fato aqui direto, então isso aqui é mais uma prova de que a igreja não passará pela grande tribulação, né? Porque o Senhor vai nos livrar dessa grande tribulação. Entretanto, se não for o caso, você pode ver em 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do versículo 1 até o 12, você verá ali que a igreja não passará pela grande tribulação, a igreja será arrebatada. O anticristo, conclusão, o anticristo será uma manifestação do mal, mas os seres humanos que sempre resistiram ao pensamento e modo de vida adotados pela noiva do Cordeiro, orgulhosamente cegos e movidos pelo desejo de prosperarem a qualquer custo, aceitarão esse líder diabólico. Assim serão levados à ruína, no engodo, ou seja, no chamariz, né? O engodo é tipo uma isca, né? Vamos assim dizer, né? Final promovido pelo diabo, no último capítulo da história do mundo atual. Então veja que o anticristo será uma manifestação do mal, mas os seres humanos que sempre resistiram ao pensamento e modo de vida adotados pela noiva do Cordeiro. Orgulhosamente cegos. Quantas pessoas, né, ficam tão a favor de Satanás e contra o Senhor? Quantas pessoas iludidas, achando que talvez Satanás seja maior do que o Senhor? Veja que é de uma cegueira espiritual sem tamanho. Quantas pessoas que outrora estavam na igreja, serviam ao Senhor, tinham comunhão com o Senhor e agora estão no mundo. E muitos deles cegamente, de uma forma direta, adorando a Satanás e achando que estão fazendo o certo, estão cegamente
orgulhosamente cegos, completamente equivocados nas suas decisões, mas que nós venhamos a cada dia mais não ser chamado, né? não participar desses pratos que Satanás nos oferece, porque certamente nós seremos tentados, e ser tentado não é pecado. O próprio Cristo foi tentado. Em Mateus capítulo 4 vai nos falar que o próprio Cristo foi tentado pelo diabo. Ser tentado não é pecado, pecado é ceder à tentação. Então que nós venhamos continuar firmes na presença santa do Senhor, para que naquele grande dia, quando soar a trombeta, nós sermos arrebatados para as mansões celestiais, e certamente, claro, não passaremos por todo esse sofrimento que virá com o aparecimento do anticristo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!